Alô, bom dia. Vamos dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Somente cumprimentando os colegas do desembargador Paulo Roberto, doutor Fernando Viegas, doutora Cristiano, Ministério Público na figura da querida doutora Júlia e todos os servidores, na pessoa do doutor Gilberto, também os advogados e advogadas presentes. Inicialmente, nós vamos fazer a retirada do processo físico, número 9 da pauta, de relatoria do desembargador Fernando Viegas. Por favor, pode proclamar em razão de acordo. Chamou... Pela ordem, excelência. Pois não. Doutor Rodrigo Bueno foi nomeado ontem. Eu já vou fazer o registro, é só para a nobre advogada, já vamos fazer exatamente. Por favor. Processo número 403/2015. Esse processo é retirado de pauta e determinado retorno à origem em razão de acordo, para exame de acordo celebrado. E fica liberado, então, a nobre advogada para poder. Então, vamos passar, então, agora aos registros. Doutora Cristiana, por gentileza. Queria aproveitar o ensejo para desejar umas boas-vindas aqui do tribunal, da 7ª turma, em especial, ao doutor Rodrigo Bueno, que é um grande juiz de primeiro grau e foi nomeado, acho que saiu publicado ontem, como desembargador da casa, o mais novo desembargador da casa. É um grande amigo desde o tempo de primário, quer dizer, foi colega da minha irmã, e eu tenho certeza que a carreira dele aqui será profícua, como já foi em primeiro grau. A vida inteira ele sempre foi o melhor aluno da escola, pelo menos que eu me lembro do primário. Depois eu não tive tanto contato, mas aqui também ele acho que teve uma carreira brilhante. Desejar a ele todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que vai florescer mais ainda. E já tem sido, porque ele vem sendo convocado muitas vezes aqui. Então está sempre aqui no tribunal. Então vai continuar, né? O que ele já plantou aqui mesmo no tribunal. Paulo Roberto. Presidente, eu quero só aderir, e eu sou até suspeito a falar que o doutor Rodrigo já me substituiu por várias vezes, né? Além de ser um excelente juiz, é um ótimo amigo, uma pessoa afável, e certamente virá somar no tribunal, que é o que nós necessitamos, né? Eu, da mesma forma, também adiro às manifestações. E, como o senhor bem lembrou, além de excelente juiz, também é uma pessoa de fino trato, muito educado no relacionamento, extremamente cordial. Também dar as boas-vindas em nome da 7ª turma. Eu gostaria também, em nome pessoal e do Ministério Público, cumprimentar o doutor Rodrigo. A posse foi ontem, né? E já tomou posse? Já. Pelo menos está aqui. Aproveitou, eu não abri o plano. E ontem teve também... Não, ontem teve a posse... No gabinete. No gabinete? No gabinete, talvez. Não, me falaram ele está substituindo o doutor Lucas e parece perdão, que não há juiz substituto para... tá. É porque me falaram que estava a notícia já. Então, desculpa o adianto. Mas, de qualquer forma, seja bem-vindo e já podemos tratá-lo como desembargador, ainda que formalmente não tenha tomado posse. 5 gols. Senhor presidente, pois não, se o senhor me permite, além dos cumprimentos ao doutor Rodrigo, que eu já externei, se o senhor me permite submeter a Vossa Excelência, a turma, se todos concordarem, eu gostaria que fosse oficiado ao doutor Eduardo Maia Botelho, que é o colega procurador regional do Ministério Público, que completou semana passada 30 anos de Ministério Público. Então, me parece que é uma data muito importante, né? Uma comemoração significativa. Ele é um procurador antigo, atuante, muito querido, né? Aqui na Justiça do Trabalho, no tribunal e também junto aos advogados. Ele já foi nosso chefe por 2 vezes, atuou em várias áreas. É um colega reservado, mais discreto, mas muito educado e muito prestativo. Então, fica aí a solicitação de Vossa Excelência. Bom que a senhora trouxe esse registro e tenho certeza com a adesão de todos nós, que conhecemos já. Eu ainda, como advogado, sempre o doutor Eduardo Maia Botelho, extremamente elegante também no trato e competente, né, principalmente isso. E é também um exemplo do Ministério Público do Trabalho da 3ª Região, sempre diligente no cumprimento da sua obrigação constitucional. Presidente, pois não. Eu posso fazer uma manifestação de alegria? Posso, né? É claro. Pela presença da doutora Júlia, que isso muito tempo que não vem. Eu já externei aqui. Sumiu. A sempre simpática doutora Júlia, por tanto tempo aqui conosco, que sentimos Paulo. Não, mas eu já tinha externado isso. Que bom, mas realmente... Bom, muito bem.
Feitos os registros, vamos aprovar a ata da sessão. Que ela volte mais vezes. Essa turma está no meu coração. Pois é, depois você sumiu aqui. Essa é a turma disputada. Doutora, eu vou protestar para você. Não sei se você sabe que essa turma aqui ela é a preferida dos procuradores. Eu sei, a doutora Alexandra, ele não queria, fez questão de vir para cá. Doutora Alexandra, é substituindo. Seu coração mole, você deu para... Com a inexperiência, assim, ele nunca tinha atuado no tribunal. Então, ele conversando comigo, eu falei... Tem ele falou qual conflito turma entre eles lá pra vir pra estava, e eu cá. fui elogiando. Turma é boa, né, Essa doutor turma um pouquinho. Tem conflito lá, não tem, Júnior? Conflito para vir para cá, já me falaram. Felizmente, a sétima turma, tirando os desembargadores que não querem vir para cá, não sou o doutor Fernando Viegas, graças a Deus. Eu soube que há competição entre os desembargadores também. Para vir para a sete? Os de cabeça mais avançada, Ah, sim. os mais arrojados. Mas é muito bom mesmo. Mas eu já lhe falei também, não sei, rapidinho, eu não sei se já lhe falei, isso não é comentário meu, não. São comentários de advogado. Aí diz que, encabeçado pelo Edson Gutierrez, que já é suspeito, mas olha, turma boa, é a sétima, rapaz. Eu falei, então você fique lá. Bom para a gente estar lá, né? Por causa da liberdade, né? Porque a democracia. O respeito mútuo aqui é muito bom mesmo. Bom, então vamos dar início à sessão de julgamentos. Pode ser pelos meus mesmo, que eu tenho 2 processos no PJE e depois nós vamos à sala de sessão do desembargador Fernando Viegas, imediatamente da doutora Cristiano. Não há nenhuma inscrição na dele e fechamos com o doutor Paulo Roberto nas tentações no PJE. Por gentileza, doutor Gilberto. Processos eletrônicos de relatoria do desembargador Marcelo Pertence. Número 8 da pauta, processo número 10658. Inscrito advogado Humberto Marcial Fonseca. 8 da pauta. Estou verificando a presença do advogado. Conheço da grade de petição interposta pelo executado, Banco Bradesco, que nego-lhe provimento. Consulto os demais votantes, doutor Fernando Viegas. Eu estou de acordo. Doutora Cristiano. De acordo. Então fica aprovado nos termos do voto do relator. Esse é o meu único processo de PJE com inscrição. Vamos agora, então, à sala do desembargador Fernando Viegas. Número 5 da pauta, processo número 10105. Inscrito o advogado Wilson Paulo Léo Júnior. 5 da pauta. Desembargador Fernando Viegas, por gentileza, conclusão do seu Deixa voto. eu abrir aqui para ver. Conhecendo os recursos, no mérito, sem divergência, dando provimento parcial da reclamada para excluir da condenação o pagamento da PLR do ano de 2016, bem como para excluir da condenação as diferenças de viagens. E ainda, dando provimento parcial ao recurso do autor para reconhecer a jornada de trabalho de 6 às 23 horas, com 30 minutos de intervalo e 2 folgas ao mês, durante todo o pacto laboral, sendo devidas horas realizadas em sobrelabor, bem como aquelas inter- e intrajornada, durante toda a contratualidade, conforme parâmetros determinados na sentença e reflexos ali fixados, e determinar que apenas as horas realizadas em regime de sobrelabor sejam calculadas com observância da súmula 340 ST, não se aplicando o respectivo dispositivo para fins de intervalos intra- e interjornadas. E ainda para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 15 por dia de trabalho para ressarcir despesas com chapas. Incidem juros, correção monetária, recolhimento previdenciário e fiscais na forma determinada na sentença de origem. Custas processuais no valor de R$ 1.600, calculados sobre o valor da condenação majorado para R$ 80 mil pela ré. Muito bem apresentado o voto. O eminente advogado inscrito não está presente. Eu consulto a doutora Cristiano. Inteiramente de acordo com o voto do relator. Desembargador Paulo Roberto. Qual é o processo que nós estamos falando? É o 5 Do da Fernando. pauta. Não, já votei, estou de acordo, presidente. Perfeitamente. Então, a unanimidade, nós temos o voto do relator. Seguinte, doutor Gilberto, por favor. Número 13 da pauta, processo número 11109. Inscrito a advogada Isabel Alves da Silva. 13 da pauta. 13. 13. É o 11.109. Lê a conclusão. Eu segurei todos, até para...
Conhecendo os recursos e no mérito, dando parcial provimento ao do reclamado para determinar que no cálculo das horas extras deferidas seja utilizado o divisor 180 e ao do reclamante para determinar que seja considerado como critério de correção monetária os débitos trabalhistas a variação do índice de preço ao consumidor amplo especial, observando-se a modulação de efeito determinado pelo TST, mantido o valor da condenação porque compatível. Muito bem, doutor Isabel. Excelência, eu gostaria de aguardar eventual divergência, por gentileza. Fica ressalvada a manifestação em caso de divergência. Desembargador Estou Cristiano. acompanhando o voto praticamente na integralidade. Fico vencida somente quanto aos honorários sucumbenciais. Perfeitamente. Eu, por hora, estou acompanhando o relator. Então, por maioria de votos, prevalece o voto do eminente relator, vencida a desembargadora Cristiana Fenelon, quanto aos honorários sucumbenciais. Obrigada. Seguinte, muito obrigado, bom final de semana. Ela tem Tem um, doutor, só tem os autos físicos. Mas vamos antecipar, que aí já é o meu, né? Da pauta física, no processo número 1272/2014. É o número 5 da pauta física, relator desembargador Marcelo Pertence, revisor desembargador Fernando Viegas. Estou conhecendo o recurso interposto pelo Banco do Brasil, salvo contra a prestação total por preclusão, e no tocante aos reflexos de diferenças anuentes em gratificação semestral, férias acrescidas do terço, 13º salários, FGTS por inovação recursal. No mérito, nego provimento. Retomado o julgamento do pleito de honorários advocatícios, objeto do apelo originalmente deduzido pelo autor, e que restou sobrestado por meio de juízo positivo de retratação, ao qual, por hora, se nega provimento. Fico vencido e deferiria os sucumbenciais. Isso é tudo analisado à luz da legislação de então. Essa é a minha proposta. Gostaria de sustentar, doutor Isabel? Não, excelência. Fica... Muito bem. Doutor Fernando? Eu estou de acordo. Doutora Cristiana? Aqui, Vossa Excelência, se não me engano, disse que fica vencido e deferiria o sucumbencial. Sucumbenciais, mas aqueles da lei anterior, que é da lei atual, eu não aplico no caso. Porque Então tá. Então, a divergência é diferente. Eu estou ficando vencida somente quanto à competência absoluta para contribuição para o plano de previdência complementar e os honorários advocatícios no recurso do reclamante. No recurso do reclamado... Perfeitamente. Então, eminente, vencida a desembargadora Cristiana, no do reclamado quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciação das contribuições da Previdência Privada. E quanto ao apelo do autor, o que diz respeito aos honorários advocatícios. E assim se decide. Doutor Isabel, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom trabalho para os senhores. Muito obrigado. Bom final de semana. Retomar, então, com o desembargador Fernando Viegas, no PJE. Número 2 da pauta, processo 10037. Inscrito o advogado Rodrigo Rosalém Senese. 2 da pauta. Estou conhecendo os recursos, no mérito de divergência, negando provimento ao da reclamada e dando provimento parcial ao do reclamante, para determinar que seja quitada uma hora extra diária pela supressão do intervalo e acrescer a condenação às horas faltantes para que completasse o intervalo mínimo de 35 horas entre a semana de trabalho, limitada às 11 horas. Artigo 66 da CLT, conforme se apurado de controle de ponto. E para excluir os honorários advocatícios, sucumbência impostos à parte autora. Majorado o valor da condenação de 20 mil para 30 mil reais, com custo de 600 reais. Declarando para fins disposto no artigo 832 que haverá incidência de contribuição previdenciária sobre as horas extras deferidas e respectivos reflexos em gratificação natalina, férias mais um terço e repouso remunerado. Muito bem. O advogado inscrito não está presente. Doutora Cristiana. A mesma divergência, só de tese. Quanto aos honorários comerciais, e acompanha o relator. Com o relator. Prevalece o voto do relator, vencido a desembargadora Cristiana, exclusivamente quanto à questão dos honorários sucumbenciais. E vamos, doutora Cristiana não tem nenhum inscrito, vamos então à sala do desembargador Paulo Roberto de Castro. Sim, vou abrir. As tentações. Por favor, doutor Gilberto. Número 8 da pauta, processo 10210. Inscrita a advogada Karen Ribeiro. Desembargador Paulo Roberto, por gentileza. Presidente, eu vou à conclusão do voto por obséquio. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada, Ligas de Alumínio S.A., Liasa, ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas no mérito estou negando
provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida. É o meu voto de forma respeitosa. A questão da autuação já foi feita a correção? Está perfeito. Bem, doutor? Karen. Desculpa, doutora Karen, por gentileza. Excelentíssimos desembargadores, bom dia. Eu peço vênia do respeitável voto do desembargador doutor Paulo, para pedir a reforma da sentença que condenou a reclamada ao pagamento por doença ocupacional, bem como pensionamento em parcela única, pelo fato de que o laudo pericial concluído nos autos declarou que a doença não é a responsabilidade da reclamada, ela não influenciou diretamente para aquela doença ocupacional acarretada. Portanto, não haveria que se falar na condenação interposta. Bem como ainda, peço vênia para chamar a atenção que o pensionamento deferido foi de parcela integral e forma única. E, conforme os fundamentos do recurso ordinário, verifica-se que a empresa é uma empresa estável, não haveria que se falar em pagamento em parcela única, poderia ser feito o parcelamento, a condenação de forma mensal, inclusive caso o reclamante tenha uma mudança no quadro de saúde dele, ele poderia estar comunicando e, eventualmente, podendo ser revisado, inclusive, esse pensionamento condenado. Além disso, o pagamento em parcela única, ele acarreta um prejuízo único para a empresa de forma pontual. Não é um impacto mensal que poderia ser pago ao reclamante. E se caso, por exemplo, o reclamante venha a falecer daqui 5 anos, o pensionamento ele recebeu de forma integral antecipado de um valor que ele teria que ser pago mensalmente até o final da vida dele ou até cessar o benefício. Portanto, eu peço vênia a reforma da sentença, com todo respeito ao voto do desembargador, para que seja reformada a sentença de forma integral e, na eventualidade, que seja reformado o ponto do pensionamento em parcela única, posto que o pensionamento em parcela única, ele não é necessário nesse caso, podendo haver o pagamento em parcelas mensais. É o que se requer. Presidente, eu estou estranhando porque no voto que foi dito da tribuna, me parece que está baseada ou fundada exatamente a questão da fixação, né? Pagamento único, né? Mas me parece, salvo engano, isso aqui não é objeto aqui do recurso, entendeu? Que a preliminar eu examinei, que a preliminar está discutindo a questão de extrapetita do juiz, eu estou afastando, né? Agora, eu prestei atenção na sustentação oral e me parece que a ilustre advogada se bate especificamente com relação à forma, né, do pagamento efetivado ao reclamante acidentado, né? Então, no material, paga uma única parcela. Mas, Na doutor, eu também não estou vendo essa parte. Isso aqui não. Não está Não estou vendo isso, não. Respeitosamente. Eu estou com o recurso ordinário aberto, esse bloco não está. Eu estou com a sentença aberta e também não estou vendo essa condenação. Eu estranhei por isso. Mas como nós somos falíveis, doutor, a gente sempre... Tanto que isso realmente, mas não tem esse... E, presidente, na sustentação não se ataca exatamente aqui o objeto do recurso, né? Não foi atacado. A sentença está declarando a nulidade da dispensa e determinando a reintegração do reclamante ao emprego. Encaminhamento ao órgão previdenciário. Não tem dano material de determinação de pagamento. A senhora pode verificar, doutora Karen? Só está determinando isso na sentença. Pelo menos. Não, o recurso ordinário não trata, não. Sentença do doutor Júlio Corrêa de Melo Neto. Está uma onda de... Já viu? Uma onda de gripe, agora que você está assim fora do ar. Diz que tem essa 3 aí. O tribunal vai fazer coisa na segunda-feira, vacinação, segunda-feira, né? mas é uma tríplice, agora diz que tem uma quadro.
Melhor Muito é bem, Padre doutora. Valente. Eu sempre vacino, sempre. Pois não, doutora. Excelência, tá difícil de olhar ali. Realmente parece que esse recurso foi feito por um outro advogado. Eu me equivoquei, mas eu reitero os termos do recurso. Temos o ordinário. recurso. Reiterados temos o recurso. Eu mantenho o voto, presidente. Mantido o voto. Eu, com todo respeito ao novo advogado, eu acompanho o voto do relator. Doutor Eu Fernando. também acompanho. Então, prevalece o voto do relator, unanimidade. Doutora Karen. Obrigada. Muito Bom dia. obrigado. Bom final de semana. Presidente, só uma observação nesse voto. Pois não. Que eu tinha visto, até consultei o gabinete na época e fui reexaminar. O Excelência fez uma observação que, quanto à correção, a autuação foi feita. Okay? Isso. Agora, alega-se uma outra coisa. O que eu coloquei no voto resulta das constantes razões do recurso, e não é a própria afirmação do voto, não. Mas aquele Entendeu? ponto, os pontos que eu falei foram só os outros, eu não falei de outra coisa. E aqueles pontos, Então foi já veio aí, assim, mas que é. sempre respeitosamente, não é não. característica nossa. Muito bem, então vamos agora para o... Mesma sala ainda, doutor Paulo. Agora, aquele pedacinho final que você colocou, já no tópico reintegração, o primeiro parágrafo inicia com a afirmação de que a ré sustenta o acerto na decisão, o que não é hipótese usual. Mas trocou isso para dizer que ela discorda da decisão. Foi só esse aspecto. Porque ela estava recorrendo, por isso que eu não falei isso. Não, tudo bem. Vamos lá. Mas sempre respeitosamente. Claro. Por favor. Número 16 da pauta, processo 11448. Inscrito o advogado Emerson Fernando Silva. 16 da pauta. Tá. Posso proferir o voto, Por favor, presidente? doutor Paulo Roberto, gentileza, conclusão do voto. Então, o voto, presidente, vai no seguinte sentido, a conclusão, óbvio. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes e, quanto ao mérito, eu estou provendo parcialmente para excluir da condenação o pagamento da multa do artigo 477 da CLT, acrescentando a condenação o pagamento de diferenças reflexas decorrentes da correção das comissões pagas para fins de cálculo das férias, mais um terço do 13º salários e das verbas rescisórias. E determinar seja considerado como critério de correção monetária dos débitos trabalhistas a variação do índice dos preços ao consumidor amplo, IPCA-E, observando-se a modulação de efeitos determinada pelo TST, mantido o valor atribuído à condenação, porquanto ainda condizente com as parcelas definidas nos autos. Meu voto, em conclusão. Doutor Emerson, por gentileza. Eu peço licença, cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente, bom dia. Bom dia. Aqui requer a reforma da sentença com relação às diferenças de comissões, não obstante que a sentença de primeira instância deferiu o pleito obreiro com relação às diferenças de comissões, contudo, fixou no percentual de 15% sobre os valores dos prêmios e reflexos pagos. Salientou ainda a sentença que esses 15% seria contemplado nos meses em que não houve o pagamento desses prêmios. O que se sustenta nessa tribuna é o fato de que a reclamada, assim como nesse processo, como em outros processos aqui no caso é a BRF, ela vem reiteradamente nessa especializada e insiste em não juntar os documentos que são de posses da reclamada no momento de que o juiz da primeira instância defere a realização de perícia técnica. Então, em razão dessa resistência da reclamada em se esquivar de juntar esses documentos, o perito ele não consegue fazer um trabalho efetivo para chegar a um valor que, de fato, é devido ao reclamante. Saliento ainda que nos autos a reclamada foi intimada a juntar esses documentos e a mesma se esquivou. Em quesitos, o reclamante fez algumas quesitações e que eu vou pedir vênia para ler aqui, para elucidar melhor essa questão. O primeiro deles
o perito disse: a apuração das vendas realizadas ficou prejudicado, tendo em vista a ausência de demonstração por parte da reclamada acerca das metas orçadas e realizadas, bem como das políticas de remuneração variável. 2. O reclamante questiona: há diferenças de comissões devidas ao autor, considerando os critérios estipulados pela empresa para apuração das comissões? O perito respondeu: para responder este quesito, seria necessária a exibição de todos os relatórios mensais, analíticos e sintéticos de apuração das comissões, para então confrontarmos com os recibos de pagamento. Contudo, tais documentos não vieram aos autos. Dessa forma, a perícia, nesse sentido, ficou prejudicada. Ou seja, aqui eu expus somente alguns dos fundamentos da perícia, no qual ela não conseguiu demonstrar satisfatoriamente qual foi o prejuízo de fato que, na forma de estipulação dessas comissões, que ficou prejudicado o obreiro. Então, nesse sentido, considerando o princípio da aptidão para a prova, considerando também o artigo 400 do Código de Processo Civil, eu peço vênia para a proposta de voto do eminente relator, para que seja reformada a sentença nesse sentido e definido ao obreiro o pagamento das diferenças de comissões no valor pleiteado na exordial. Este é o primeiro ponto que se requer. O outro ponto é com relação à correção monetária. A reclamada, ela intitula essas verbas como na nomenclatura de prêmios. Portanto, esses prêmios nada mais são do que, de fato, as comissões devidas ao obreiro. Então, em razão de ser uma parcela de natureza salarial, considerando o disposto na OJ 181, eu peço vênia também para que seja reformada a sentença, para que seja determinado que esses valores auferidos a títulos de comissões sejam corrigidos monetariamente para posteriormente apurar a média devida das outras parcelas, respeitando a redação e o determinado na OJ 181. Então, são nesses dois aspectos que eu peço vênia para a proposta de voto do eminente relator, para que seja reformada a sentença nesse sentido. É o que se requer. Muito bem. Desembargador Paulo. Presidente, eu entendi claramente o que foi dito da tribuna, e eu vou de forma bem sucinta, que não há necessidade de relatar aqui o que foi dito pela sentença, porque está constando o próprio voto. A questão que foi alegada pelo advogado quanto a uma supressão de documentos por parte reclamados foi suprida pela prova pericial que o juiz determinou, e é dito, inclusive, que mesmo pela perícia não foi identificada em decorrência de documentos juntados, alteração lesiva, aí está o ponto. Na alteração do critério de apuração de comissões, como insiste o reclamante, e ratifica-se agora da tribuna. E, especificamente, em resposta ao quesito 3 do reclamante, o perito esclareceu que as metas eram alteradas mês a mês, tendo perito, em função dos índices de metas alcançados pelo autor e, em consequência, valores percebidos, elaborado gráfico, indicando a progressão ao longo do período não prescrito. E deste gráfico, tal como registrado na decisão, verifique-se grande variação, mas não propriamente redução, já que as quedas acentuadas seguiam aumentos igualmente drásticos, né? É a oscilação natural das coisas. E dos valores de referência das metas lançadas nos gráficos, ano a ano, é possível identificar melhoria no cumprimento de metas por parte do autor, ressalvadas as mencionadas quedas que consideram eram compensadas por melhorias posteriores, 2011, aí fala-se os valores aqui, 2012, 2013, 2014, 2015. Então, relativamente ao ano de 2015, observa-se um período mais longo de resultados menos expressivos, frisando-se, no entanto, que no período seguinte, 2016, o reclamante manteve por 4 meses seguidos índices de cumprimento de metas superiores aos resultados obtidos na integralidade do período analisado. Assim como entendeu o juiz de primeiro grau, também entendo que a discrepância nos resultados do reclamante, que se traduziam em prêmios, as variações naturais decorrentes do direcionamento da atividade econômica da RE, por meio de alteração de metas, o que considero, não caracterizou alteração lesiva, já que as quedas de resultados eram sucedidas por melhorias em momento posterior. Não há espaço para aplicação aqui no disposto no artigo 400 CPC, já que a documentação juntada aos autos
foi suficiente a elaboração da perícia, onde o perito escreveu por meio de gráfico, ano a ano, as metas cumpridas pelo reclamante, com melhoria, não havendo se falar em alteração lesiva como relatado na inicial. Então, nesse sentido, eu mantenho a decisão, acompanho o entendimento do juiz, e quanto ao prêmio, a questão da integração, eu verifico se o recibo de pagamentos da verba prêmio mês era paga de forma habitual, possuindo, portanto, caráter salarial. Observa também que estes prêmios correspondem ao pagamento de reflexos mensais e apuração de médios para repercussões, inclusive na verba rescisória. O recibo salarial do reclamante, eu cito a ID, descrito em impugnação, aponta o pagamento de férias com média dos prêmios. Portudo, entendo que a questão não há como se modificar o que foi decidido em primeiro grau. Quanto à questão que foi dita demais, o voto já esclarece tudo, presidente. Eu, de forma respeitosa, cumprimentando o advogado, eu mantenho o voto. Bem, mantido o voto pelo eminente relator, eu sou o segundo votante, eu vou pedir vendo ao advogado, parabenizando pela sustentação, mas os elementos constantes do acordo, do voto apresentado, me levam a acompanhá-lo. Eu acompanho o relator. Doutor Fernando? Eu tenho uma pequena divergência nos honorários de perito. Eu acho que é um trabalho muito simples, a perícia de insalubridade, 1.800 é um valor muito alto. Então, eu reduzo para 1.300, então, nesse ponto, eu fico vencido. Eu vou manter, viu, presidente? Eu vou manter, porque nós já atravessamos aqui, Fernando, uma questão seríssima de caso de perito, viu? Então, eu acho que a gente tem que valorizar então, prevalece o trabalho dos peritos. Relator, vencido. Só uma questão, com a devida vênia. Com relação à aplicabilidade da OJ 181, como que ficou? Não está... Ele está mantendo o voto naquela questão da composição da base de cálculo. E aí ele está afirmando que foi observado ao J191, conforme se fere das próprias... Desculpa, viu, Paulo Alberto? Só que eu já localizei aqui, como já votei também acompanhando, conforme se fere das próprias razões recursais, bem como apurado pela auto-pericial, reclamada não realizável. Isso. Correção das comissões. Ademais, não há previsão no instrumento coletivo que exclua a aplicação. Não, isso foi no... Eu vejo para aquecer a condenação, pagamento de diferenças salariais decorrentes da correção das comissões pagas para fim de cálculo de férias e 13º. Está dando provimento nesse aspecto. E se for o caso, presidente, se for, doutor, se for alguma coisa, o senhor está em D. Está crescida a condenação. Se for o caso, pode entrar com base de declaração que a gente reexamina. Base de declaração. Tá bom, muito obrigado. Então, prevalece o voto do relator, vencido eminente terceiro votante, que reduziu o valor dos honorários periciais para R$ 1.300. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, bom final de semana, senhor. Encerrado, então, tem mais um? Qual que é? Número 6 da pauta, processo número 10.118, inscrito o advogado Fabiano Silva. 6 da pauta. Do desembargador Paulo Roberto, por gentileza. Abriu já aqui, presidente. Eu estou decidindo, presidente, no seguinte sentido. Conhecer do recurso interposto e negar provimento. É o meu voto. Conhece e nega provimento? Conhece e nega provimento. Doutor Fabiano, por gentileza. Nobres desembargadores, ilustríssima representante do Ministério Público, bom dia. Peço vênia sobre o voto do nobre relator, mas eu gostaria que fosse reformulado a sentença no requisito da hipossuficiência do reclamante, visto que o mesmo é abstado financeiramente, conforme as provas anexadas ao processo. O mesmo possui grande movimentação financeira, conforme os extratos bancários, possui um Corolla avaliado em R$70 mil e atualmente comprou uma moto no valor de R$12 mil pago à vista. O mesmo possui inúmeras obras na cidade de Patrocínio e em Serra do Salitre, tendo ainda uma empresa que possui uma movimentação financeira muito grande. Bem, desembargador. Eu estou mantendo, presidente, estou mantendo porque a ação anterior, né? Anterior à lei, inclusive, e eu estou mantendo aqui. No meu entender, eu acho que a questão, claro, né? Complicou a lei, não, complicou até para esse aspecto, eu acho até complexo. Eu acho que burocratizou. Eu acho que a declaração, aquilo que existe, é fundamental. Vamos pedindo até declaração de renda dos 3 anos. Responde pelo que... Agora, que se faça a prova, ao contrário, na impugnação, né, que se faça a prova que não é pobre, que mudou o Estado, né, mas
Eu acho que nós vamos ter sérios problemas nessa discussão agora, Fernando, de como você você se pra diz poder pobre em definir sentido que eu não tinha jurídico, né? votado ainda. Mas, no meu entender, devia manter o que tinha, a declaração e ponto final. Um abraço. Responsabilidade civil e criminal. Vamos ver hoje o que o Supremo vamos ver. resolve. Vamos ver o que vai acontecer. Viu, doutor? Hoje, não. Tomara Esse que- processo eu já tinha lido ele, ainda tinha ficado meio na dúvida. Quando eu vi que há uma manifestação do desembargador Fernando Viegas, eu vou passar a palavra para ele e votarei e vou tomar liberdade. mas a Você divergência pode dele é sobre outro aspecto, não é isso, não? Isso, esse aspecto não há divergência. Desembargador Fernando Isso, mas Viegas. quanto a essa questão que foi posta à tribuna, se comprovada, eu acho Sim, que é... sim. Mas depende da prova. E isso pode ser provado até posteriormente. Então, qualquer se tempo. o reclamante usou declaração falsa, isso pode ser demonstrado ainda adiante e até poderá ser punido, se for o caso, além de pagar as custas. Mas a minha divergência aqui é com relação à responsabilidade do sucedido. Eu dou provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade do sucedido também. Eu acho que os dois, eu considero que os dois são solidários pelo período antes da sucessão. Então, naquele período, o reclamante pode cobrar do empregador antigo também. Então, se ele quer cobrar do antigo, para mim, nada impede que isso aconteça. Então, eu dou provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade do sucedido. Presidente, aqui no caso dos autos, e respeitosamente, eu não o dei, claro, né? Que é a questão de discussão do 10.448, mas aqui no caso específico, eu cito no voto que não existe prova, sequer indício, que tenha havido fraude na alteração da alienação da propriedade rural do primeiro reclamado. Assim, no meu entender, não justificava mantê-lo no polo passivo, né? Isso é, eu até examinei isso. É questão de... Eu considero que não há necessidade de fraude. Os dois são responsáveis solidários, independentemente de fraude, porque o sucedido era empregador. Se ele era empregador, ele responde pelo período em que ele era empregador. O sucessor, aí responde por todo o período porque ele sucedeu. Se for o caso, né, de escolha do reclamante posteriormente numa execução. Eu, como terceiro votante, também na dúvida também com essa responsabilidade, somente se tratando de fazenda, dessa transferência, eu vou pedir vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência e também responsabilizar dar provimento para reconhecer a responsabilidade do sucedido quanto ao pagamento das E eu fico vencido nesse caso, presidente. Faça a O senhor faz a adequação. adaptação? Faça a adequação. Então, por maioria de votos, vencido o eminente relator, foi dado provimento ao apelo para reconhecer a responsabilidade do sucedido quanto aos créditos deferidos nesta ação. Fará adaptação, eminente relator. Nem precisa constar. O relator fará adaptação do voto. E assim se decide, doutor. Muito obrigado pela presença. Um bom final de semana para o senhor. Tem mais alguma inscrição? Não, encerrado. Encerradas as inscrições, vou aproveitar que nós já estamos na sala do desembargador desembargador Paulo Roberto de Castro. Vamos fechar, né? 6 da pauta. 6 foi esse. Fala o número para mim, Gilberto, que eu não estou na sessão, não, tá? Eu estou liberado da É só sessão. no 21 agora, né? Qual o número do processo? Qual o 21? É o último da pauta. É o último? 17... Não, se é o último... 176.500. Tá. 98, É esse 2000. aqui. Eu não constava dessa divergência, não. Que eu saiba, eu olhei ontem à noite, não tinha, não. Esse provejo agrava, afastando a pressão. Tá. Eu fico vendo. Isso aí vai depender da Eu composição. já tenho um até que eu li para a semana que vem, que você já fez adaptado. Então, dá-se provimento para afastar a pressão intercorrente.